Vemos que nossa protagonista não está se dando bem nesse modo. Ela continua perdendo sem parar e começa a pensar em como o modo difícil é extremo. Nele é difícil aumentar a favorabilidade porque se controla uma vilã. Qualquer escolha errada a favorabilidade zera e é game over. Todos os fins de jogo levam à morte e isso acaba irritando muito nossa protagonista. Ela começa a pensar em como a vilã parece tão maldosa no modo normal. Mas quando se analisa pela perspectiva da vilã, ela na verdade nem fez muitas coisas ruins. A nossa protagonista então se pergunta por que todo mundo a trata assim. Então determinada, ela resolve fazer a vilã permanecer viva pelo menos uma vez. Ela deseja ver a vilã lamentável viver, e ser feliz com qualquer um dos protagonistas masculinos. A nossa prota começa a comparar a situação da heroína do modo normal com a vilã do jogo. Enquanto uma consegue ganhar o amor de todos tão facilmente, a outra só se torna mais miserável, não importa o quanto ela implore por um pouco de afeição. A vilã no modo difícil só encontra a morte. Nossa protagonista começa a lembrar do seu passado, seus meio-irmãos a ofendendo, falando o quanto ela era indesejada e que ninguém se importava com ela, nem mesmo seu pai, já que ela na verdade não era parte da família. A protagonista então pensou em como a imagem da vilã se sobrepõe à dela, e isso aumentou sua determinação. Mesmo que continuasse a perder, ela iria continuar até conseguir um final bom para a vilã. Horas se passaram e nossa protagonista continuava no ciclo de recomeçar o jogo, perder e então recomeçar novamente. Mesmo depois do sol nascer, ela não conseguiu vencer nenhuma vez. Apesar de estar irritada, ela tentou continuar a jogar, mas acabou caindo no sono e apagou pensando em como iria recomeçar até o final da vilã não ser mais a morte. Todos nós já sabemos onde isso vai dar. Nossa protagonista acorda com alguém a chamando de minha senhora. É uma mulher com roupa de empregada. Isso faz nossa prota se perguntar se a mulher estava se referindo mesmo a ela. Nossa protagonista então começa a pensar nos acontecimentos. Ela adormeceu e depois, ao invés de acordar em sua casa, acabou acordando em outro lugar e no corpo de outra pessoa. Ela implorou para que tudo isso fosse um sonho, mas infelizmente não era. Ela está no corpo de Penélope Eckhart, ninguém mais ninguém menos do que a vilã do jogo. Antes que pudesse processar a situação, nossa protagonista, que agora é a Penélope, sente uma forte dor no braço. Quando ela inspeciona o local da dor, percebe marcas de agulha. Nesse momento, a empregada em seu quarto diz que ela levantou. Enquanto olha para Penélope com desdém e inquietação. Nossa protagonista então percebe que essa empregada é igual a que viu no jogo e que ela é a responsável por fazer isso no seu braço enquanto ela estava dormindo. Irritada, nossa prota tenta avançar e falar algo, mas ela congela e não consegue. Sua voz não estava saindo. Ela percebe que isso talvez seja pelo fato de não aparecer nenhuma escolha como no jogo. Depois disso, a empregada olha para Penélope com um sorriso maldoso no rosto. Nossa protagonista fica irritada e olha com raiva para a mulher. Nossa prota começa a pensar em como sabia que a vilã era maltratada, mas não sabia que o cenário seria tão detalhado. Ela começa a pensar em como esse incidente da agulha nem aparecia no jogo, mas então lembra de uma das mortes da vilã. Ela tinha alguma dessas marcas no braço, mas na época a protagonista pensou que fosse sangue mal desenhado. De repente, a empregada bate na porta do quarto avisando que o café da manhã está pronto. Ela pergunta se Penélope ainda não terminou de se arrumar e isso acaba irritando nossa protagonista, mas ela logo acaba se acalmando. Esse tratamento não é nada comparado à tortura que ela sofreu por anos em sua maldita família. A empregada entra no quarto e serve a nossa protagonista, que acaba ficando chocada com o que estava vendo. A comida estava toda mofada e estragada, não passava de lixo. Enquanto se perguntava se essa era mesmo sua refeição, a empregada a olhava dando outro sorriso maldoso e cruel. Penélope virou e olhou para a mulher com raiva e nesse exato momento o sistema apareceu, oferecendo 3 escolhas para nossa protagonista. A primeira era dizer: "Você está louca. Traga-me o chefe." Depois disso, virar a mesa. A segunda era dizer: "Por que você não tenta comê-lo?" Depois alimentar a empregada com esse lixo. A terceira era simplesmente comer essa comida horrível e estragada.